deuses para a sexualidade, deuses para isso, deuses para aquilo, Deus para a prosperidade, Deus para a cura. Para cada necessidade, os cidadãos de Atenas eles levantavam um Deus. E chegando naquele local, ele viu vários deuses. E eles tinham tanto temor de honrar os deuses, aqueles cidadãos, que eles chegaram a colocar um Deus e botaram embaixo, ao Deus desconhecido. Tipo assim, para a gente não esquecer de nenhum Deus, vou colocar aqui o Deus desconhecido. E quando o apóstolo Paulo para diante daquela imagem do Deus desconhecido, ele começa a falar, dizer, eu gostaria de falar a respeito deste Deus. E aquela cultura era uma cultura muito aberta para novidades. Era uma cultura muito aberta para ouvir o que as pessoas tinham a falar. Era a cultura grega, a cultura da sabedoria. Então ele passa a falar, eu quero falar a respeito desse Deus que vocês não conhecem, ao Deus desconhecido. E a partir daquela oportunidade cultural daquele povo, ele vem trazer uma verdade que transforma a vida de centenas de pessoas que estavam ali. Então, eu quero com essa série desafiar você. Não estou te incitando a trazer as coisas do mundo como verdade, mas eu quero te influenciar a usar as coisas da cultura do mundo para falar das verdades do reino de Deus. Amém? Amém? Diz que tinha um pregador ali na Praça da Sé, em São Paulo, e esse pregador, ele muito apaixonado, ele queria pregar e tal, e aí ele ia, todos os dias ele ia lá para a Praça da Sé, pegava uma caixa de som, subia na caixa de som e começava a pregar a palavra, abria a palavra, começava a pregar, pregava, as pessoas passavam para lá, passavam para cá, e ninguém ouvia ele, ninguém parava para ouvir. Alguns metros dele havia ali um vendedor daquelas garrafadas, aquelas raízes, aquelas garrafas de raízes que eles vendem, e ele dizia, olha, essa garrafada aqui cura isso, cura câncer, essa aqui cura tal, isso aqui é para doença na pele, isso aqui é para doença de memória, isso aqui melhora isso, melhora aquilo. E muitas pessoas junto ali comprando aquelas garrafadas, e aquela movimentação em volta dele, ele com o microfone, vendendo também aquelas garrafadas, e no final do dia, aquele pregador desanimado, chateado, ele chega até aquele outro vendedor de garrafadas e diz, olha, eu preciso falar algo com você. Eu não entendo, eu realmente não entendo. Porque eu estou aqui pregando a verdade, a verdadeira, a palavra de Deus. E ninguém quer ouvir. E você está falando um monte de mentiras, de coisas que curam e não curam. E todos estão comprando as garrafas e muitas pessoas param para te ouvir. Por que isso acontece? Então o vendedor de garrafas disse, eu sei por quê. E ele disse, por que então? Ele disse, porque eu falo mentiras, como se fossem verdades. E você fala verdades, como se fossem mentiras. Então muitas vezes, a nossa ousadia de pregar a palavra, passa a palavra como se fosse uma mentira. Deus pode e vai mudar a sua vida. É diferente. Quer que Deus te abençoe? As nossas convicções muitas vezes não são as mesmas de uma pessoa que está mentindo. A nossa força na voz e na palavra e na crença às vezes é menor do que alguém que está trazendo para a nossa juventude que agora o certo é isso, sendo que este certo não é o certo, é o errado. Porque nós estamos sem convicção de que Deus é o Deus realmente que nós cremos. Então, eu quero usar as mentiras hoje, porque sabemos que não existe Capitão América, sabemos que não existe Homem de Ferro, sabemos que não existe Spider-Man ou Homem-Aranha, sabemos que não existe também o Incrível Hulk, por mais que alguns fiquem um pouco verde de nervoso, mas não existe, né? Ou quando come alguma coisa estragada também, mas não existe, são mentiras. Mas a partir dessas mentiras eu vou pregar a verdade, aquilo que existe.
morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então vamos entender um pouquinho a respeito dessa fantasia, desse herói imaginário, desse herói fabricado, chamado Capitão América. Deixa eu trazer algumas curiosidades para vocês. Capitão América é um super-herói que foi criado pela Marvel Comics. Ele foi criado por um homem chamado Joe Simon. Ele fez sua primeira aparição em um gibi, em uma revista, né, em 1941. E foi a primeira vez que ele saiu, até tem a revista aqui. Capitão América fez sua primeira aparição nessa revista. Interessante, mais uma curiosidade, é a primeira edição em que ele aparece como alguém que representava os Estados Unidos e estavam em pleno começo da Segunda Guerra Mundial. E você vê ele ali batendo exatamente no Hitler, né? Batendo ali dando um murro no Hitler. E hoje, como curiosidade mesmo, quem tem uma revista dessa, né, conseguiu conservar uma revista dessa, ela vale $60 mil. Hoje no mercado, quem tiver algum exemplar, né? Eu não pago, mas vale. O primeiro longa-metragem de Capitão América que foi para o telão, para o cinema, foi lançado em 2011, né? E ele já foi lançado como Capitão América, o primeiro Vingador, que depois dá à luz a série do Avengers, que é Os Vingadores. Ele é o primeiro desses Vingadores. Dizem que esse personagem, Capitão América, ele foi idealizado exatamente no momento da Segunda Guerra Mundial, onde precisava se trazer valores dos Estados Unidos, valores da ética americana, da democracia americana, da força americana, né, e da cultura americana para aumentar a confiança dos soldados, para aumentar a confiança do povo e para estabelecer essa cultura sobre o resto do mundo. Então ele foi criado, né, para melhorar e mostrar a força de guerra americana diante do desafio do início da Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Agora, dito isso, e por que ele foi inspirado, e como ele ia acontecer, ele como representante dos Estados Unidos, o próprio nome diz Capitão América, quais são as características dele? E é interessante a gente entender as características para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco. A história dele, né, foi colocada como se fosse um jovem que sonhava defender o seu povo, sonhava representar o seu país nas Forças Armadas, mas ele foi rejeitado. Foi rejeitado porque ele tinha fragilidades físicas, ele era muito fraco, ele era muito frágil, e ele não passou nas exigências para ser um soldado das Forças Armadas Americanas. E a história vai falar que ele, então, diante dessa rejeição, era o sonho dele poder defender, ele continua persistindo e ele é separado, escolhido para um experimento, né? uma pesquisa experimental, onde eles estavam desenvolvendo um super soro, porque eles queriam fabricar um super soldado. E ele se coloca, então,